O Eduardo Correia fez uma postagem nervosa comigo, tá? Não é clickbait, tá aqui, ó. Nessa época, Jason e Gorgonoid ainda não acompanhavam o fisiculturismo. Se você quer entender o que ele fez, por que ele tá puto, vou responder aqui, tá? Já separei o conteúdo que eu preciso aqui para responder ele. Deixei um comentário na foto dele, ele me respondeu, enfim, aqui vou dar um resumo total, tá? Espero que vocês gostem. Já deixo bem claro aqui no início do vídeo que eu sou extremamente fã do trabalho do Eduardo Correia. Quando o Marcelo Bella conversou fiado com ele lá, mesmo eu sendo da Growth, não tendo nada a ver com o assunto, eu saí em defesa dele, porque eu respeito ele demais, tá? O próprio pessoal da panelinha dele lá, ninguém falou porra nenhuma, só eu que falei, né? Página nenhuma de notícia, ninguém comentou porra nenhuma, só eu que venho aqui dar a cara a tapa. Então, só tô falando isso para levar em consideração que eu não tenho motivo nenhum para ser hater do Eduardo Correia, pelo contrário, eu sou um fã dele e esse vídeo aqui, essa postagem dele, para mim, é uma demonstração clara daquilo que eu falei lá no podcast do Renato Cariani, que boa parte das tretas são causadas por causa de seguidor que fica mandando em direct, né? Falando assim, nossa, fulano falou mal de você, olha lá o que ele falou e tal, não sei o que lá. Aí você vai lá e pega e clica no link, né? No segundo que a pessoa falou, realmente naquela parte ali tá uma frase totalmente fora de contexto. A pessoa fica puta e já começa a treta, entendeu? Então, se você quer ver esse esclarecimento, fica nesse vídeo até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Porque eu também não tenho motivo nenhum para puxar saco de ninguém, né? Nem do Eduardo Correia, nem de ninguém. Igual eu falei, eu respeitar ele não quer dizer que eu tenho que puxar saco de ninguém, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e bora ver o que ele falou. Vou ler minha resposta também, mas vou mostrar o trecho do vídeo em questão que levou ele a fazer esse post, beleza? Então, bora lá, vamos ler junto aqui e não vou deixar ninguém colocar a palavra na minha boca. Vamos lá, ó. O Correia fez essa postagem aqui com várias fotos, né, da época de ouro dele, né? 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Enfim, eu vou ler aqui, vocês vão ver que não sou duas caras, tá bom? Então, ó, TBT, da época que o Jason e Gorgonoid ainda não acompanhavam fisiculturismo. O Jason, eu acho que ele acompanhava, tá? Não sei, tenho certeza. Eu não acompanhava, não. Não tenho vergonha de falar isso, não, tá? Meu primeiro Mr. Olympia em 2009, com 27 anos, onde fui terceiro colocado. Nessa época, se eu não me engano, nem era 212, chamava 202 porque era 202 libras, né? Então, eu acho que eu conheço, pelo menos eu, apesar de eu não acompanhar na época, eu depois que eu comecei a gostar, né, eu comecei a estudar como é que as coisas funcionam e funcionavam e tal. E agora, sobre o Gnomo Oficial, vamos trabalhar duro nos próximos 5 anos para conquistarmos os nossos objetivos. Porque os especialistas da bunda no sofá, o nosso esporte está cheio. Primeiramente, eu não sou especialista de bunda no sofá. Eu não sou referência nenhuma no fisiculturismo, eu sei disso. Eu já competi 3 vezes, apenas porque eu gosto do esporte, eu quis viver isso e provavelmente vou competir mais vezes. E agora vamos ver, né, o que foi falado. Eu tinha curtido essa postagem dele, porque eu não tinha lido a legenda. E aí começou a chover no meu direct, pessoas me mandando esse post. Porque, tá vendo, ele não me marcou, né, ele só escreveu, então eu não recebi a notificação. Aí eu fui lá e respondi aqui. Vou até ler o que o Gnome falou aqui, porque eu não tinha lido. Ó. Faltava braço, simetria, linha de cintura, mesmo sendo o maior do Brasil. Ídolo do máximo na 212. Complicado, mestre. Vamos pra cima, né? Temos muito estrada pela frente, vamos chegar no topo. Aí eu fui lá e respondi isso aqui, ó. Você é o maior atleta de fisiculturismo que o Brasil já teve, até o presente momento. Inclusive, eu acredito que já foi injustiçado em um dos resultados, merecendo ser campeão do Mr. Olympia, em 2014. Eu não acompanhava o fisiculturismo nessa época, até porque eu não conhecia o esporte. Só conhecia através do trabalho de influenciadores que foram porta de entrada para que eu pudesse me interessar pela história de vários brasileiros que já deram sangue por esse esporte. Tem que ter cuidado para não colocar palavras de um na boca do outro e saber separar quem disse o quê.
Por isso é importante assistir o que foi dito e não cair na pilha de seguidor que chega e fala: você viu o que fulano disse de você? Pois 99% dos mal-entendidos são causados por causa desse tipo de comentários. Aí ele me respondeu: ó, Gorgonoide, sugiro que você volte em 2009, 2010, 2012, 2014 e compare com os teus comentários a meu respeito. Presta atenção, os seus comentários a meu respeito. Vamos ver o que eu falei. Porque eu não tô aqui para defender o Jason, não. O Jason que se foda. Se ele quiser, ele faz um vídeo lá defendendo o que ele falou. Não tô nem aí para ele. Tô falando de mim aqui. Tá bom? Ele colocou entre aspas. Tem que tomar cuidado, concordo. A forma que tu faz a pergunta sobre o Gnome é totalmente tendenciosa. Calma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vocês vão ver se é tendenciosa ou não. Tá bom? Entendo que vocês vivem de views, mas não precisa ser a custo da exposição negativa de ninguém. Olha o que ele tá falando. Tá? E se eu vivesse de view, eu tava passando fome, porque eu comecei a ter mais visualização agora, né? Então, todos os meus patrocínios, na verdade, não é por causa de view, não, tá, Eduardo Correia? É por causa de venda, tá? Eu sou a máquina de vender. Beleza? Admiro o teu trabalho pelo entretenimento que tu promove. Obrigado. Mas não posso dizer o mesmo sobre o seu conhecimento técnico sobre bodybuilding. Beleza. Essa aqui é a opinião dele. Aí eu respondi mais uma vez. Você viu a minha resposta da minha própria pergunta? Calma, igual eu falei, eu vou mostrar o vídeo aqui, tá bom? Só até ver se tá certo um negócio aqui. Eu acho que é esse aqui. Mas nós vamos lá, tá bom? Eu perguntei para ele o que ele achava, depois eu mesmo disse que acredito no potencial dele, tô falando do Gnomo, que ele teve uma evolução absurda, mesmo sendo muito novo, e acredito que ele vai virar pró logo, na minha opinião, quando ele começar a competir na categoria entre 90 e 100 quilos. Logo, fica parecendo que você não assistiu a minha própria fala. Se você acha que não tenho conhecimento técnico, beleza, sua opinião. Mas desde que eu comecei a acompanhar mais de perto o esporte, eu tenho acertado vários resultados, mesmo meses antes dos campeonatos. Por exemplo, você conhece alguém que falou com um mês de antecedência que o Samson Dauda seria campeão do Arnold Classic Ohio? Porque eu não vi nenhum, ou seja, só eu falei isso. Enfim, não tem mais nada aqui, mas vamos lá então ver agora o que levou a essa confusão toda aí. Vamos ouvir aqui o que a gente estava falando, beleza? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá vendo esse shape aqui? É o shape do Gnome, né? Ele foi campeão lá no Correia Classic e perdeu o overall. O Gnome é muito novo, né? Se eu não me engano, o Gnome tem 22 anos. Você realmente acredita que ele tem potencial para ser um 212 ou você acha que é só marketing? Eu acho que tem. Isso aqui é a pergunta que ele falou que é tendenciosa. Vamos lá. Eu gosto do Gnomo. Eu conheço o Gnomo. Eu já conversei com o Gnomo pessoalmente várias vezes. Já treinei junto com o Gnomo. Já zoei bastante com ele. Inclusive, ele já zoou bastante comigo também. E o Jason não conhece o Gnomo. Então, por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque o Jason não tem motivo para puxar saco. Qual que era o meu objetivo com essa pergunta? Saber se eu estava emocionado ao achar que o Gnomo tem potencial sim, ou se eu estava viajando na maionese. Então, por isso que eu quis saber a opinião do Jason. Beleza? Então, agora vamos ver o que o Jason falou sobre o Gnomo. Tem, mas eu acho que tem um pouco de marketing misturado. Tipo assim... Tem marketing misturado ou não tem? Lógico que tem. A Max investe no Gnomo. Está errado isso? O cara não pode ter marketing, não é crime? Tem potencial e tem marketing misturado. Mas vamos continuar. Eu não acho que ele é tipo Keone Pearson, entendeu? Então agora vamos ver. Eu não acho que ele é tipo Keone Pearson. Calma aí. Que é um cara que você fala assim, é certeza. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse é o Keone Pearson. Tá vendo o Keone Pearson? Esse é o Keone Pearson. Ou seja, é um cara que tem uma linha absurda, mas nunca chegou tão seco assim na 212 e por isso até ele nunca, por exemplo, foi campeão, né? Mas é um cara que tem uma linha absurda. Por exemplo, outro cara que tem uma linha absurda, por exemplo, é o Mezaki, né? Mas se o Mezaki não fizer a parada, ele pode ter a genética melhor do mundo, que não vai arrumar nada. É ou não é?
Lucas Coelho também tem uma genética absurda, tem uma linha absurda. Mas se ele não chegar extremamente seco, estilo Eduardo Corrêa chegava, ou estilo o Felipe Moraes chega, não vai arrumar nada. Isso é um fato. Falo isso com o Lucas Coelho na cara dele. Ele continua me seguindo, continua trocando ideia e nem por isso ele fica se doendo, cara. Isso é fato. Mas vamos continuar. Né? Uhum. Quando o Keone saiu da Classic e a gente sabia o peso dele, ele falou que para 212, a gente falou, esse cara é certeza. Entendeu? Agora, por exemplo, o Moraes. O Moraes, desde que ele competiu e virou pro, a gente já sabia que ele era certeza também. Porque o que ele apresentou para virar pro ali, a gente falou, meu Deus do céu, esse cara tem uma coisa que só ele tem. Sabe? Agora, eu não acho que o Gnomo tenha algo que só ele tem. Eu não acho que ele comporte uma quantidade maior de volume do que a média dos atletas. Observe, quem tá falando isso é o Jason. Eu ainda não dei minha opinião. Presta atenção. Sabe? Você tá dizendo que ele não tem um fator wall. É porque a 212 ela é uma categoria que tem um fator limitador. Como ela tem o peso como limitador, é fundamental que você tenha alguma arma, por assim dizer. Conforme eu acredito, inclusive, que o Jason tá falando isso aqui porque ele não sabe o peso que o Gnomo bate ainda, né? O Gnomo, na penúltima competição dele, ele competiu na categoria até 80 quilos. A 212 é 96 quilos, né? Então agora o Gnomo está começando a ir para a categoria até 90 quilos, mas ele não está ainda. Ou seja, o Gnomo tem muita massa para preencher aqui ainda. Então realmente pode parecer que ainda, entre aspas, tá, que o shape do Gnomo, na minha opinião, é absurdo, de bom. Pode parecer que ainda não tem nada de wall, mas é que o Gnomo ainda está no processo de ganho de massa muscular. Né? Aqui o Gnomo está com 80 e poucos quilos. Não é 80 e muitos, não é quase 90. Entendeu? Falei, o Clary dele, a balança para ele é relevante. Então qual que é o fator dele? O super trunfo dele é a balança. Maior. É isso. O Derek Lunsford, ele tem uma estética absurda. O V que ele tem, parece um V de Messizic na Open. Tá ligado? O V dele é muito forte. Ele tem uma cintura muito fina e a dorsal expande demais. Não, ele tem uma cintura escapular que parece que ele tem 2 metros de altura. Isso. O V dele é forte demais. Entendeu? Então, por exemplo, ele tem esse fator. O Keone Pearson, sei lá, ele tem osso pneumático. Entendeu? Que ele é muito grande, ele tem a cintura apertada também pra caramba. Entendeu? Ele também expande, que é uma maravilha, né? A dorsal dele, e faz o X perfeito. Então, ele tem a genética toda a favor dele. Agora, por exemplo, o Gnomo. Talvez o Gnomo, ele tenha uma característica tipo do Correia. Porque a característica do Correia era chegar seco. Era só isso. Ele sempre perdia no volume, sempre. Ele tinha assimetrias por conta de lesão. Entenderam? Sim. E também o Correia tem uma desvantagem em relação ao Gnomo, que o Correia não tinha cintura controlada, né? Então o Correia, ele era muito troncudo, o braço dele sempre faltava. Sempre... O Correia, ele tem uma linha que lembra muito a do Sardinha, ele tem os membros curtos. Tô falando mentira aqui? Vamos lá. Isso aqui foi o melhor shape, né? Em tese, do Eduardo Corrêa. Os membros do Eduardo Corrêa não são alongados. Tá vendo? O tronco dele é alongado. Inclusive, lembra o Flex Lewis, né? Questão de proporções. Na minha opinião aqui, esse campeonato aqui, ele deveria ter ganho, que é o Olímpia de 2014, certo? Agora, olha em comparação aqui com a linha do Derek Lunsford. Olha a expansão de dorsal do Derek Lunsford, olha a cintura do Derek Lunsford, olha a perna do Derek Lunsford. Vocês conseguem ver a diferença? Tá vendo como que o tronco, olha aqui o tronco, ó, do umbigo até aqui, ó, essa região aqui, ó. Olha o do Derek, olha o do Eduardo Corrêa como é muito mais alongado. Entendeu? Então, se o cara tem a mesma altura e tem o tronco maior, dá diferença na estética. Para a questão de estética, quando o tronco é um pouco mais curto, não precisa ser também muito mais curto, né? A estética é melhor, cara. Na minha opinião, igual eu falei, esse campeonato aqui era pro Eduardo Corrêa ter sido campeão. Igual eu falei, que ó, esse aqui não tá aqui, tá? Não, tá aí, me ajuda, esse aqui é 2021, que é 2014. Tá vendo? Só que, vamos continuar aqui, eu só tô mostrando que eu só tô dando exemplo aqui, que eu simplesmente, quem tá falando aquilo tudo lá, não fui eu que falei. A única coisa que eu falei é que uma característica estrutural do Eduardo Corrêa é que ele tem o tronco alongado. Se você não tá vendo isso aqui, mano, você é cego.
Porque eu não tô falando nada que você... Eu tô cego ou eu tô doido? Eu tô ficando doido? Acho que eu não tô, né? O tronco do Eduardo Correia é alongado. Ponto final, porra. Aí ele fica com um tronco muito grande e ele não tem aquela estética, né? Porque, pessoal, só pra você... Igual um cara que é assim, que é famoso, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, é o Nick Walker. Nick Walker. Olha só, se eu tô falando coisa que não tem nada a ver aqui, isso aqui é o Nick Walker. Nick Walker, o que é a característica dele também? Tem um tronco alongado, e por causa disso, os membros são curtos. E por causa disso, ele não tem a estética dos deuses. É ou não é? Tanto é que é até difícil pegar... a maioria das fotos que o Nick Walker posta é fazendo motion músculo, que fica muito preenchido. Aqui, ó. Ele tem o tronco alongado, cara. O tronco dele é grande, por causa disso o braço e a perna é curto, e por isso aparenta mais volume de braço. Olha como o tronco do Nick Walker é grande, é comprido. Isso é um fato, cara. Não precisa de voltar atrás. Se eu tiver falado alguma... Eu tô reagindo aqui, né? Se eu tiver falado alguma bosta aqui, eu volto e peço desculpa. Mas até agora eu não falei nada demais. O Walker tem o tronco extremamente alongado. O Nick Walker poderia ter 1,90 m de altura, que ele seria muito mais proporcional do que ele é. Ele tem a perna muito estreita. Ele tem a perna curta e os braços curtos. Por isso que o braço dele parece tão grande. É porque o tronco dele é muito grande. Entendeu? Eu já sou o contrário. Eu, por exemplo, tenho um tronco ultra curto e os braços e parece um boneco de Olinda. Né? Eu mesmo estou me zoando aqui falando que meu braço é... Pra vocês terem ideia, eu tenho mais de 2 metros de envergadura de braço e tenho 1,87 de altura. Eu sou até desproporcional. O meu tronco é extremamente curto. Ou seja, para eu ter volume na perna e no braço, mano, eu teria que ter 50 de braço para começar a ficar mais ou menos legal. Eu tenho 46 de braço, parece que eu tenho 20. Entendeu? Se eu tivesse o braço curto, com esses mesmos 46 de braço, o Caio Botura tem 46 de braço. O Caio Botura tem o braço 10 vezes melhor que o meu. Por quê? Porque o braço dele é curto, porra. Tem os braços compridos e a perna comprida. O Gnomo, ele tem proporções boas, na minha opinião. Eu acho que ele é muito novo ainda. Agora a minha opinião sobre o Gnomo. Agora que eu vou falar sobre o Gnomo. Beleza? Então, tipo assim, tem igual, a parte que eu falei do toma cuidado é pra você não colocar a palavra de um na boca do outro. Entendeu? E eu acho que ele tá no caminho certo. E só pra você saber, Jason, ele competiu na categoria até 90 quilos. Da última vez ele competiu, ele conseguiu bater até 80. Então, dado o tempo que tem da penúltima competição para essa de agora, então acredito que ele tenha subido com uns 85 quilos. Tá vendo que eu não estou sendo incoerente? Eu queria saber a opinião do Jason, totalmente imparcial, sem falar nada, e agora eu tô explicando para ele os dados sobre o Gnomo. Entendeu? 84. Qual que é a altura dele? Mano, ele tem 1,68 por aí. Então ele tá dentro, é bem baixinho. A 212 é 1,70 para baixo. Não existe na história da 212 nenhum atleta com mais de 1,70 que tenha ido bem. Indo bem, entenda se o cara tá muito esbelto. Tanto é que se o cara tem mais de 1,70, vamos colocar até 1,76, dando um exemplo aqui, se ele for na Classic Physique, ele já bate mais peso, tá ligado? É tipo, é o mesmo peso. Então não faz nem lógica. Só para o pessoal ter noção. Eu acho que o Gnomo, ele tem potencial sim, falta tempo, na minha percepção. Eu acho que ele consegue virar pro aí antes dos 25. Mas eu acho que também é por aí. Ele é um cara que faz a parada, então... É igual eu falei, Jason. A genética do cara muitas vezes é só 50%, porque se o cara não gostar de treinar e fazer a parada, mano, ele não vai arrumar nada. Então, eu tem mais um ponto. Atletas da 212 costumam ter um probleminha em virar profissionais. Eles costumam demorar mais tempo para virar pro do que os caras da Open. Por quê? Porque eles competem na bodybuilding mais leve. E eles acabam sempre estando em desvantagem em relação aos caras da bodybuilding mais pesado, porque na amadora é dividido por peso, né? O pessoal aqui não sabe, né? Então, muitos 212, eles viram pro competindo na pesado, né? Ou meio pesado. Sim, é igual o Bico Walter fez, velho. O Bico Walter virou sempre pro. Acabam levando desvantagem pra super pesada, que é tipo a Open da amadora. Por quê? Se o cara da super pesada chegar com a condição certa, ele vai ganhar todas as vezes. Todas as vezes. Porque ele é o maior. Se ele chegar na condição certa, ele sempre vai ganhar. Eu acho que... Depende do cara mais pesado não chegar tão bem. É só você tentar imaginar. O Gnomo com 95 quilos competindo contra o Gudivito pra pegar a Procard. É isso que a gente vai ver. É difícil, tá ligado? Tanto é que o Gudivito ganhou do Bico.
né? Que é um cara que tem um shape da hora também. Mas eu acho que o Gnomo ele vai conseguir, porque tem a super pesada, que eu acho que é acima de 100 quilos, né, Jason? E a de até 100 quilos eu acho que se chama pesada. Eu acho que é meio pesado. Não? Eu acho que não interessa, mas assim, tem até 100 quilos, depois acima de 100 quilos é a Open, da Bodybuild, né? Amador. Tem 3 pesadas. Porque tem a pesado, a meio pesada e a super pesada. Não tem assim, foda-se, porque esses nomes é até ruim, né? Só falar até 100 quilos eu acho que é até mais fácil. É ruim mesmo. Então, o Gnomo, eu acho, tá? Que ele consegue virar pro até 100 quilos. Eu acho que se ele conseguir começar a bater 99 quilos ali, 96 talvez, eu acho que ele tem condições de virar pro pelas proporções, pelo volume que ele vai estar, né? Pô, imagina esse menino aí com 10 quilos a mais, no lugar certo, né? Então, mas igual eu falei, mano, você criar 10 quilos de músculo é uns 2 anos, 3 anos aí, se ele fizer tudo certo e tiver tudo do bom e do melhor, né? Então eu acho que ele tem potencial sim. Mas eu concordo um pouco com o que você falou. Tipo, eu não olho pro shape dele, igual quando, sei lá, vou dar um exemplo do esdrúxulo aqui só pro pessoal entender. Igual você olhava pro Ramon lá na Mansão Maromba e já falava, caralho, mano, esse cara não é normal. Tipo assim, eu não vejo esse fator, tá ligado? Mas igual eu falei, ele já tem metade do caminho andado que é a mente. Que a gente sabe que às vezes é mais difícil que a própria genética. Ele tem isso e ele tem também a oportunidade, ele tem o apoio, ele tem ali os facilitadores, vamos por assim. Todas as coisas facilitadoras ele já tem ali, entenderam? Aí agora carece dele realizar, insistir e acertar a mão, né, também. Cadê a ofensa aqui? Eu tô esperando. Porque agora vamos lá então aqui, ó. Eu, igual falei, né? Na minha opinião, esse físico aqui era pro Eduardo Corrêa ser campeão, tá? Agora, por que eu acho que ele não foi campeão? Olha só, de frente aqui não dá pra perceber tanto, tá bom? A condição do Eduardo Corrêa tá uns 3 níveis acima, né, da do Flex Lewis. Beleza? Tá bom? Primeiro ponto. Tem nem comparação. E o Eduardo Corrêa não tá perdendo volume aqui também, não. Talvez um pouco volume de braço, mas o condicionamento do Eduardo Corrêa aqui tá tão bom que parece que o braço do Eduardo Corrêa tá maior. E bodybuilding é ilusão, né? Ali, igual eu falei, como eles têm uma estética parecida, ou seja, nenhum dos dois é o príncipe da estética, não é um Derek Lansford da vida, né? Que tem a estética dos deuses. Então, ou seja, esquece o Derek, a gente tá olhando para os dois aqui, certo? Então vamos continuar olhando para os dois. Quando posava de costas, o que aparecia? Primeiro que o Flex aqui também tá posando todo torto, mas enfim, isso não importa. A quantidade de detalhes do Eduardo Corrêa não tem nem comparação. Mas, na minha opinião, eu posso estar enganado, quando faz a pose de costas, dá para perceber melhor a simetria que, se eu não me engano, aqui o Eduardo Corrêa já tinha lesão, tá? Se eu tiver enganado aqui, pode me corrigir, tá? Não tem problema, não tem vergonha. Mas, porém, entretanto, todavia, eu ainda acredito que o Eduardo Corrêa deveria ter sido campeão esse ano aqui, ponto final. Essa é a minha opinião. Tá aí o vídeo. Tá vendo? Na minha opinião, cara, foi só por causa disso. Mas eu não achei justo. E é isso, cara. Então, tipo assim, quando o Jason falou que ele não tinha a melhor linha de cintura e tal, cara, é simplesmente por causa de que realmente a questão da cintura do Eduardo Corrêa não é o ponto forte dele. Se ele não sabe disso, cara, me desculpa, mas não é. Tanto é que aqui não tinha ninguém com a cintura extra fina nessa época aqui. Igual hoje. Hoje, né, eu sei que o Derek já saiu, já foi pra Open, mas hoje tem o Derek, né, tem alguns atletas da 212 aí que estão vindo com a cintura extremamente fina. Entendeu? Aqui, ó. Se fosse colocar eles aqui na competição, pode ser que o Derek ganhasse dos dois aqui, cara. Igual, não dá pra saber aqui porque a iluminação tá diferente. Tinha que ver um do lado do outro pra saber se o condicionamento tá condizente, etc e tal. Mas na minha opinião aqui, por exemplo, o Derek ganharia dos dois. Tô dando um exemplo. Entendeu?
Mas, porém, entretanto, todavia, eu não tenho como saber, porque os dois estão em luzes completamente diferentes, tinta diferente, tem nada a ver um com o outro aqui. Entendeu? Então, eu só tô querendo deixar bem claro aqui que em momento nenhum, cara, eu desrespeitei o Eduardo Corrêa nem o Gnomo, não. Entendeu? Então, eu acho que tá faltando as pessoas, igual quis me diminuir falando que eu não tenho conhecimento técnico. Beleza, é a opinião dele, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Mas quando eu falo sério de campeonato de fisiculturismo aqui, de resultado e tal, eu costumo ser coerente, né? Porque eu não acho que as pessoas iriam estar ouvindo pessoa burra falando, né? Então, só queria deixar claro aqui, tá? Que eu não sei do Jason, tá? Estou falando de mim. Eu não percebi nada que eu falei aqui que desrespeitou o Eduardo Corrêa. Você que tá se sentindo ofendido, mano, eu não posso fazer nada. Beleza? É isso aí. 2 vídeos recomendados para você aí. Botão de se inscrever aqui e link para comprar utilizando o cupom GOL. É nóis, tamo junto e fui.